fez a utilização da tribuna do plenário para trazer a sua versão sobre os casos, sobre o caso da denúncia que aconteceu na semana passada envolvendo uma ex-servidora, diretora do Departamento de RH lá da Câmara de Vereadores. Com vocês, então, a versão de Samirali. Os vereadores falando de inúmeras matérias, o Toninho falando da questão do saneamento, que eu considero muito importante, o Jonathan também citando inúmeras questões que a gente precisa corrigir. Porém, hoje eu venho falar de outra coisa aqui. Na última semana, eu e essa casa, e aí eu quero pedir desculpa a todos vocês, vereadores, por, de certa forma, envolver todo mundo nessa questão. Temos sido alvo de críticas de uma servidora, uma ex-servidora dessa casa, que ao que tudo indica e todo levantamento que nós fizemos aqui nessa casa, cometeu um crime gravíssimo e que, na tentativa de esconder aquilo que fez, começou a me atacar de forma... Nem sei explicar, porque começou a cometer outros crimes também, com falsificação de documento, falsificação de imagens, de print, de tudo que ela tinha direito para fazer, para tentar me incriminar com mentiras. Então, o que eu posso dizer é que eu jamais cometi qualquer coisa que pudesse envergonhar minha família aqui nessa casa. Eu fiz um juramento quando eu entrei e quando eu assumi meu mandato, que principalmente eu não iria envergonhar o meu filho, a minha mãe, os meus pais. Infelizmente, eu não sei como que isso tomou uma proporção tão grande, porque ela não tem um documento sequer que prova alguma coisa que ela tem falado. Apenas uma vontade gigantesca de me destruir, de me defamar, que ela vai responder com certeza no judicial, que eu já estou tomando todas as providências. Por parte aqui dessa casa, nós já providenciamos, juntamos documentos, eu já mandei fazer uma comissão de investigação no RH, já fizemos o BO na Polícia Civil, também já estamos terminando o relatório para que seja entregue no Ministério Público. Eu, Samirali, coloco meu celular à disposição da Justiça para que ela analise a minha conversa com essa mulher de cabo a rabo, do dia que ela entrou aqui na Câmara ao dia que ela saiu. Eu duvido que ela faça o mesmo. Eu duvido que ela faça também dessa forma. Ao contrário disso, depois de apresentar prints falsos, colocou nas suas redes sociais que tinha sido banido o seu WhatsApp. Então, que tipo de ser humano é esse? Que tipo de pessoa é essa? Como a imprensa dá credibilidade a uma pessoa que forja documento, que apresenta documentos falsos? Tudo comprovado aqui. Mas, infelizmente, nós que somos figuras públicas temos que conviver com isso. Mas eu sei de uma coisa: a verdade sempre vai se sobressair. E com certeza eu vou sair dessa história toda de cabeça erguida. Ao contrário dela, que vai ter que responder pelos seus crimes, responder por falsificação de documento, responder por calúnia e pagar por tudo de mal que fez. E com certeza, depois disso, ela não vai fazer mais mal a ninguém, porque ela vai ter que estar respondendo na justiça. Muito obrigado a todos. Presidente, só uma questão de ordem. E dizer ao senhor e os presentes hoje que assim que assumi a prefeitura, ela trabalhava na prefeitura, mas como a gente já tinha informações ruins dessa moça, a gente acabou exonerando ela. E sem mais, sem menos, ela apareceu com teste com exame de gravidez e pedindo que fosse pago todo o acerto dela, mais os 6 meses que ela teria direito. A gente contestou judicial e até hoje, na verdade, só foi apresentado o exame de gravidez e não foi apresentado, e não foi, assim, a gente não viu essa gravidez evoluir, simplesmente falou que tinha perdido a criança, mas eu não acredito que essa gravidez aconteceu também, porque ela só apresentou esse teste querendo receber. Mas a gente sabe que ela já tinha
essas questões de printar conversa, de querer denunciar, e infelizmente a gente vê essas pessoas querendo crescer às custas dos políticos. Eu não fui dar uma declaração nenhuma, porque eu sei que 70%, 80% da verdade está com o senhor, e o senhor pode contar comigo. O vereador Samirali utilizou-se da tribuna, então, ontem, falando sobre esse caso. Pela manhã também estive com ele, um pouco antes de começar a sessão, e ele me entregou 2 cópias de ofícios que seriam sobre essa situação. Nós mostramos na visita, agora que é o outro lado da Kerles, nós mostramos durante a entrevista dela ao vivo no programa Bronca Livre um ofício que a nossa equipe vai colocar na tela aí, que ela apresentou como memorando número 50/2023, com 31 de março, no qual ela alertava, que a Vanessa Alves de Oliveira e o senhor Adriel, que a Vanessa Alves de Oliveira está nomeada e não comparece ao gabinete de trabalho, que não possui... Só deixa o primeiro lá, meu diretor. Só pra gente... Depois a gente coloca os 2, tá? Que seria esse. Ela apresentou no dia, na entrevista aqui no programa Bronca Livre, ela apresentou que o memorando 50/2023, que o presidente da casa, o Samirali, estaria ciente desse documento. Nesse documento que vocês estão vendo na tela, diz o seguinte, que foi identificado no sistema Elotec o pagamento de remuneração a mais para diversos servidores dessa Casa de Leis no exercício de 2022-2023. Solicitamos à presidência que crie uma comissão para realizar o levantamento de valores pagos erroneamente. A IFOR informa ainda que essa diretoria de gestão recebeu denúncias de servidores que não cumprem a jornada de trabalho e recebem o salário integral e servidor fantasma, ok? Aí aqui ela cita o caso da Vanessa, que seria então essa servidora fantasma, possível servidora fantasma, no documento apresentado pela Kerles, e o Adriel, que estaria assinando a folha ponto, tá? Esse é o documento que a Kerles mostrou em entrevista ao programa Bronca Livre. O vereador Samirali me entregou ontem o verdadeiro, segundo oficialmente a Câmara de Vereadores, tá? Segundo a presidência da casa, o memorando número 50 de 2023, que seria o mesmo memorando, não é esse que a Kerles apresentou. O memorando que está registrado lá na Câmara Municipal, segundo a Câmara de Vereadores, o memorando 50 de 2023, com data de 29 de março e não 31 de março, diz o seguinte: é um que foi para a diretoria legislativa e não para direto o presidente da casa. O memorando diz o seguinte: conforme o memorando número 87, solicito o quanto segue. A portaria de lotação do servidor Isaac Donadon, cargo assistente administrativo, na diretoria administrativa a partir de 3 de abril. Kerles Marias Vasques. Segundo o presidente da casa, a portaria de nomeação da Kerles é o número portaria 049/2023. No documento que a Kerles apresenta, ela assina como portaria número 059/2023. Então, segundo o presidente da casa, o documento oficial seria o memorando que trata sobre essa situação de Isaac Donadon e não sobre esse número, o memorando 50, tá? Interno do controle da Câmara. A divergência na assinatura ali também, ó. Se a gente olhar a assinatura da Kerles nesse documento que o presidente da casa me entregou, é diferente do documento da Kerles. Você pode olhar ali. Outra coisa que o presidente da casa trata também, principalmente envolvendo a situação do colaborador Adriel, é de que as denúncias de que ele estaria possivelmente viajando e a ter assinado a folha ponto datam de 27 de abril. Abril e maio seriam os meses que inclusive a Kerles apresenta a folha dele. É de abril e maio.
E esse documento da Kerles data do dia 31 de abril, 31 de março, que antecede, teoricamente, as viagens de Adriel. Tá? Então, essa é a informação que o presidente da casa ontem, Samirali. Quando ele diz o seguinte, porque a imprensa deu abertura para ela. Sim, a imprensa vai dar. Ela apresentou documentos, agora cabe à Câmara de Vereadores provar, como vem provando, que os documentos seriam possivelmente falsos. Embora os dois casos estão agora sob investigação da polícia. A polícia vai identificar os documentos entregues pela Kerles, vai ver a documentação que a Câmara também arrolou na sua denúncia, e aí sim atestar qual é o documento verdadeiro e qual é o documento falso. Qualquer pessoa, vereador Samirali, que procurar o programa Bronca Livre para fazer denúncia, para fazer qualquer queixa em relação a qualquer servidor, se o documento é verdadeiro ou falso, é a justiça que vai julgar, desde que apresente documentos, vai para o ar. Independente de quem seja, independente de quem esteja criticando o senhor ou não criticando o senhor, vai para o ar desde que ele apresente. Segundo o senhor, está aqui os dois documentos que eu coloco no ar, da sua versão e a versão da Kerles, e agora, claro, a Justiça vai identificar qual é o memorando verdadeiro, tá? Qual é o memorando verdadeiro da Câmara que tenha o número 50 de 2023. Então, vereador, a imprensa vai dar sim espaço para quem quer que seja fazer a denúncia e trazer o documento. Lógico que eu não vou trazer ninguém aqui que vai falar sobre alguém e não tenha nada de lastro. Tanto que não foi citado sobre outras situações, porque não foi apresentado prova sobre isso, além da fala da mesma. O que nós questionamos aqui é isso. Agora, que o senhor tem que também apresentar, presidente, os documentos de investigação, se essa senhora Vanessa Alves de Oliveira é de fato ou não fantasma, porque está aqui levantado o nome dela, ninguém sabe. Não sabe, nem sei de que gabinete, nem se essa servidora existe na Câmara. Então tem que apresentar os documentos, porque foi uma denúncia apresentada pela Kerles. Outra coisa, o senhor tem que demonstrar se o senhor Adriel Amaral Kelme assinou a folha ponto como se estivesse trabalhando enquanto estava em viagem. E o que isso não é legal, por mais que o senhor bonifique, por mais que na Câmara tenha política, isso o senhor tem que responder. Que isso existiu, tem uma foto das folhas pontos assinadas, então o senhor tem que dizer se essas folhas pontos assinadas são falsas. Agora, em questão essa servidora que recebeu, que foi exonerada, que recebeu 2 meses de vencimentos, tem que mostrar o processo administrativo que ela esteja devolvendo. Isso daqui é uma coisa, a denúncia é outra coisa, porque não foi só isso. Existem vários pontos a serem esclarecidos oficialmente pela casa. Aí, nós estamos com uma mania de atacar a imprensa, porque a imprensa, quando discorda do político, ou quando ela traz uma versão diferente do político, ela é desacreditada pelo político. Nós temos que parar com esses ataques, como se todos fossem os donos da verdade e soberanos. Tem que parar com isso. Então, se alguém bater na minha porta trazendo denúncia, vai para o ar. Tiver documento, vai para o ar. Atestar se o documento é ou não, aí é a responsabilidade da Justiça e a pessoa que está apresentando, ela vai arcar com isso. Mas nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir com certeza. E quanto a outras situações, a casa ainda não se manifestou. Esse documento pode ser falso. Esse primeiro que a Kerles apresentou pode ser falso, mas ainda não foi trazida à luz da verdade ainda essa situação da folha ponto do Adriel, não foi trazida ainda essa situação dessa Vanessa, não foi trazida ainda o processo administrativo de devolução de recursos em relação a essa servidora que recebeu 2 meses não estando nomeada. Isso ainda tem que ser discutido.
Então, fiquem cientes sobre isso. É engraçado o seguinte, olha, eu costumo dizer o seguinte, eu nunca esqueço. Uma vez eu comprei uma briga com a assessoria do japonês, porque assim, como o programa Bronca Livre sempre foi um programa crítico a qualquer administração, independente de quem seja o prefeito, para mim independe, o programa sempre vai ser crítico à administração pública e não oposição, como alguns gostam de taxar. Tinha uma galera do japonês que quando eu criticava a Rosane ficava mandando mensagem, é isso mesmo, tem que criticar, tem que isso. Quando Eduardo Japonês foi alçado ao poder e nós começamos a criticar, começaram a denegrir meu nome, dizendo que eu só tinha interesses, que isso, que aquilo. Agora está acontecendo com a mesma coisa do Fleury. Então, vamos transcender essas paixões políticas, porque vocês assessores, com todo respeito, todo assessor que dure 4 ou que dure 8 anos, passa. A cidade de Vilhena fica. As necessidades da população continuam ficando, independente de quem seja ou quem manda ou quem esteja no poder. E o jogo sujo de tirar cliente, de visitar cliente, de pedir para tomar canal, de reclamar com o chefe, esse jogo sujo existe por parte de políticos desde que o mundo é mundo, não é um problema de Vilhena, não é um problema com o Bronca. Isso existe desde que mundo é mundo, desde que concessão pública é concessão pública e assim por diante. Mas eu quero dizer bem claro ao Samir que fez essa crítica e à imprensa que deu espaço para Kerles. Foi esse programa, vereador Samirali? Também um dos, outros também deram. Com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa, nós vamos continuar fazendo o nosso papel. Seja por você, seja contra a Fleury, seja contra outros vereadores.